E esta mensagem aqui nós recebemos depois de eu partilhar na semana passada que, na minha experiência pessoal, enquanto ser emocional, eu para entrar no meu relacionamento amoroso, eu esperei ter clareza emocional. E isto foi um processo também, eu estava a aprender, tinha saído de uma relação em que eu tinha percebido perfeitamente o que era a clareza emocional e por isso, ao entrar numa nova, eu disse, calma aí, que eu já não vou seguir o meu padrão e vou esperar esta clareza. E a pergunta foi então, como é que o meu companheiro, que é gerador sacral, que sabia na hora, lidou com este tempo de espera. E foi muito interessante porque ele não sabia nada sobre desenho humano e logo no nosso primeiro encontro eu falei sobre o desenho humano dele, não é? E eu li o mapa dele e fiz-lhe uma sessão e ele, enquanto gerador sacral, ele estava super alinhado já com o seu mapa, ele reconhecia muitas coisas na sua vida e foi muito interessante que ele não estava nem aí para o desenho humano nem para o sacral, mas a resposta dele foi que eu era um sim desde o início, eu fui um sim desde o início. E tanto é que, passado poucos dias de nós nos conhecermos, ele se declarou e foi um momento importante e ele pediu-me em namoro logo passado uma semana e eu, enquanto emocional, aquilo tudo era too much, não é? Tipo, muito rápido. Mas eu sabia que ele era sacral, eu sabia que ele estava a seguir o seu fluxo e eu ensinei também sobre a minha diferença, sobre como é que era para mim, como é que era o meu fluxo. Eu falei do meu mapa, falei do meu fluxo, falei de como é que as coisas aconteciam para mim e muitas vezes, enquanto ele esperava pela minha resposta, e nesse tempo eu fui para o Brasil, estive fora mesmo no campo áurico dele, e durante esse tempo eu lembro perfeitamente que havia fases em que ele também ficava inseguro, porque ele tinha dado a resposta dele, eu sabia qual era a resposta dele, eu sabia que eu era um sim, mas ele não tinha isso de volta, porque eu realmente não disse nada pela pressão de ter que corresponder e seguir o meu próprio fluxo. E muitas vezes nós falávamos e ele partilhava que ficava inseguro com isto, mas logo a seguir vinha mas eu estou a seguir aquilo que é a minha verdade. E nós falámos várias vezes disto, que é o ele dizer que sim era uma coisa dele, era a verdade dele. Então ele devia ser fiel à sua verdade. E eu, quando descobrisse a minha verdade, seria fiel à minha verdade. Então o sim dele não estava dependente do meu sim, apesar de que dá insegurança, não é? Porque uma pessoa, quando se joga para a coisa, quer ser correspondido, por isso é normal que a insegurança surja, mas no fim de contas é manter-se fiel à sua resposta. E se eu desse um não, seria um não e a vida continuava noutro sentido. Claro que existe toda a decepção, não é? Envolvida, mas ele não estava dependente da minha resposta e eu não estava a ser condicionada pela resposta dele. E isso foi muito bom para conseguirmos entrar da forma certa na relação. E enquanto emocional, pela primeira vez também, tenho a dizer, tive a compreensão do meu fluxo, mas porque eu estava muito segura de que aquilo tinha de ser assim. E eu só por ter vivido a experiência de saber então o que era esta clareza emocional, é que me mantive fiel e não fui pela resposta dele, que foi bem imediata, bem direta, e ele estava alinhado também com isto da sua resposta sacral. Por isso, eu acho que o fundamental nesta história toda que eu estou aqui a contar foi eu estar segura de mim, ele estar seguro dele, cada um está certo da sua resposta, seguirmos a nossa verdade sem dependermos da verdade do outro para conseguirmos expressar e comunicação aberta entre os dois, sem esta coisa do jogo da relação. Não houve esse jogo. Éramos bastante sinceros e abertos, e ainda somos, quanto àquilo que são as nossas respostas e como é que nós seguimos cada um o nosso fluxo. Por isso, comunicação e sermos fiéis à nossa verdade, acho que foi fundamental para conseguirmos entrar da forma certa na nossa relação.